sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um episódio do Cada Caso um Case. Não canso de dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui. É um projeto pessoal, mas que tem sido cada vez mais parte da minha vida. Então, hoje eu vou receber uma pessoa que eu respeito muito. Mas antes de introduzi-la, eu quero contar um pouco dos meus apoiadores e patrocinadores que estão me ajudando nesse projeto. Então, queria agradecer a agência Nil Varejo, a Namera Joias, a Bluesoft, o Elas, a Horus, a Shopper2B e a XL Consultoria. Muito obrigada pela parceria. Sem vocês, a gente não estaria aqui. Bom, como eu sempre faço com todos, eu tento aí fazer uma introdução da percepção que eu tenho da pessoa que eu estou recebendo. Então eu queria contar que a pessoa que eu estou recebendo hoje é sem dúvida uma das mulheres que eu mais admiro no mercado. E não é difícil explicar os motivos, mas eu conto um. Eu gosto de pessoas que me ensinam e ela, sem querer ou não, provoca isso nas pessoas. Não tem uma conversa que eu tenho com ela que eu saio diferente. Que é outro motivo, ela tem uma carreira, uma trajetória profissional muito interessante. Passou por grandes organizações e posso afirmar que ela tem muito a contribuir, não só para o mundo corporativo, mas especialmente para as pessoas que habitam. Ela conhece bastante e tem ajudado muitas pessoas nesse sentido, e eu fui uma delas. Mas eu acho que ao invés de eu ficar falando aqui sobre a minha opinião, nada melhor do que vocês conhecerem, para quem não conhece, e ouvirem um pouco mais sobre tudo que ela tem para falar. Então, seja bem-vinda, Adriana Muratori, ao Cada Caso um Case. Eu não sei como agradecer a sua introdução, é muito Imagina. Generosa comigo. Adriana, aqui é uma conversa que a gente vai ter para a gente conhecer um pouco mais. Eu acho que, como eu comentei aqui, você traz reflexões e pensamentos super importantes sobre o mundo corporativo, sobre a gente quanto pessoa. Então, nosso papo, a nossa intenção é que que as pessoas possam, que eu possa potencializar tudo que você tem para dizer, que, como eu comentei, é sempre super bom. Para começar, eu costumo perguntar um pouco sobre de onde você veio, onde você nasceu, você é aqui de São Paulo, como que foi a infância da Adriana? Não, eu vim muito pequenininha para cá, de BH, eu sou mineira, de Belo Horizonte. Apesar de todo mundo falar que eu sou paulistana, por isso, porque eu vim muito pequena, eu me considero mineira. Minhas raízes são fortes, acho que a família, né, tem todo um traço mineiro. Eu tenho muito pouco sotaque, acho que eu puxo R às vezes, e as pessoas acham que eu sou de Brasília, ou às vezes carioca, mas eu não puxo S, né? Então eu acho que tenho raízes mineiras e paulistanas. Eu sou apaixonada por São Paulo, muito grata, todos nós. Mas eu venho de lá. E aqui me solidifiquei, né? Ah, que legal. E Minas, a comida é deliciosa. Trazer a cultura de lá, a comida pelo menos já é uma delícia, né? Comida na minha casa é quase uma seita. Porque eu sou casado com uma pessoa que tem meu marido tem ascendência italiana. Tá. Então no café a gente discute o lanche da manhã, o lanche da manhã é o almoço, no almoço o lanche da tarde. Ai, que delícia. E são rituais de confraternização Então, pra gente não pode chegar em casa não negar comida. Você tem que sempre aceitar quando oferecer alguma coisa na minha casa. E comida tem esse papel de unir, né? De pensar em quando a gente vai comemorar alguma coisa, onde a gente pode sair para jantar, ou quando a gente vai receber amigos, né? Então, comida tem essa parte. E aí, pensando na culinária italiana, eu sou suspeita que gosto bastante, mas juntar aí esses olhares de culinária é uma delícia. Acho que é um dos prazeres da vida, né? Eu acho que juntar pessoas, né? Por isso que às vezes eu gosto de refeições mais longas, né? Meu marido cozinha muito bem. E a gente faz desde o preparo, aí tem antepasto, e conversa, e vai. Então eu gosto muito do café da manhã, eu gosto de refeições pequenas, eu gosto daquele fondue que demora mais tempo, porque exatamente eu prendo as pessoas na mesa numa conversa mais íntima, perfeito, sem nada eletrônico. Quando a gente toca conversas verdadeiras, fora do trivial, né? E marca, né? Eu acho que você sempre sai com alguma coisa interessante daquela relação. E essa condução, né? Porque tem vezes, não sei se você já se pegou, às vezes você prepara uma comida que você quis fazer
e demora um tempo para fazer, aí você come tão rápido, você fala, nossa, mas demorou mais tempo para fazer do que a gente degustar, do que aproveitar. Então, fazer essas coisas e ir degustando é o legal, né? Eu acho que a vida é isso. Acho que talvez a velocidade da refeição, ela também passa por maturidade da vida, né? Então, acho que degustar a vida, acho que é o aprendizado que a gente tem com a alimentação. É degustar aquilo com um pouco mais de cautela, de respiro, de dividir aquilo, compartilhar com quem interessa, né? Não são grandes refeições, mas são refeições que importam. Perfeito. Eu acho que tem uma analogia importante aí. Né? Total. E essa história de refeição, pra gente, eu acho que é uma coisa de... A gente adora receber ou estar com pessoas, então abrir a porta, né, as portas da sua casa não é algo trivial, né? É algo que você faz para você receber pessoas que você realmente, com quem você quer ter relação, né? E ter refeições com outras pessoas é a mesma coisa. Você vai numa intimidade não planejada, né? Então você cria vínculos maiores, eu acho que é isso. E legal essa analogia que você fez, importante, né? Porque a gente tem uma fase da vida, e às vezes alguns não param, viram no ritmo de que às vezes marca um monte de coisa no dia, você não consegue dedicar tempo para fazer coisas com pessoas ou com momentos que você deveria dedicar mais tempo, né? E a gente começa a aprender ao longo da vida que a gente quer mais esse tempo de qualidade e menos tantas coisas para fazer, né? E eu acho que talvez, não sei qual é a percepção que você tem, que isso é um ciclo da vida que em alguns momentos a gente está aberto a isso e depois a gente vai aprendendo que não precisa ser assim. Eu sempre aprendi, na verdade, meu pai foi um grande executivo e que a vida é um tripé. Saúde, família e trabalho, né? E aí, por que tripé? Porque se tiver cai mesmo, né? As coisas se desequilibram. Então, eu tive essa sorte de poder ter esse alerta muito cedo. Então, sempre tentei privilegiar muito a minha vida pessoal, manter esporte, minha saúde e o trabalho de uma forma cadenciada. Óbvio que tem horas que você tem um pouco mais de foco para cá, um pouco mais de foco para cá, mas não são 4 colunas, são 3. Perfeito. Então, acho que quando você descuida de uma coisa, percebe quão valioso é aquele pilar, aquela parte do tripé. Então, não dá para descontinuar. Então, eu tive a sorte ao longo do tempo de poder fazer isso. Tiveram momentos duríssimos, né? A gente sabe que é mundo corporativo, e quanto você vai traçando carreiras e posições mais sênior ou complexidades, de complexidade alta, tem altos preços, mas você tem que saber como é que você equilibra isso, né? E eu acho que aí eu também tenho que saber com quem acompanha você ao longo dessa vida. Porque abdicar de algumas coisas e ter parceiros e parceiras para apoiar na trajetória, né? Nenhum passo que eu dei na minha carreira foi uma decisão monádica, falando no seu background de pesquisa, foi ser uma decisão compartilhada. Então, eu tenho esse caminho aqui. Eu vou ter que viajar 4 dias por semana. Eu vou ter que ficar um dia por semana, porque a gente combinou assim. Isso vai durar anos. 1 ano, 2 anos. Então, qual é a outra decisão? É essa. Então, a decisão compartilhada, porque o impacto não é isolado, né? Se eu realmente valorizo o tripé ali da família e até algum alerta da minha saúde, né, ou da limitação ou progresso da minha carreira, que é o outro tripé, isso tudo tem que ser um consenso muito interessante, muito importante. Então, eu nunca tomei uma decisão isolada. Depois a gente pode falar sobre isso, mas eu fui morar 7 meses nos Estados Unidos e já tinha 3 filhos. Né? E eu levei 2 comigo. E a minha filha ficou com meu marido aqui, que ia mensalmente me ver. Mas a decisão que impacta a vida dos 5. Exato. Né? Então, abdico disso ou isso é uma oportunidade? Isso é um sonho meu, isso é um sonho de todos, e qual é o fruto? Então, eu acho que é essa articulação que é importante a gente ter. Então, eu super concordo. Desde que eu comecei a empreender, eu tive muito apoio, assim, acho que o que mais torce por mim é meu marido, e faz uma diferença quando ele acredita ou quando os filhos estão felizes pelo que a gente está fazendo, né? Porque porque também é legal você ir viajar, também é legal você estar fora de casa, mas você fica com o coração na mão de, puxa, eu estou abandonando, como eles vão ver? E quando eles percebem
que isso é legal para você, o coração fica mais quentinho, né? Ajuda, eu acho, né? A diferença de idade entre eu e você é muito grande. E eu tive poucas referências. Uhum. Então, essas dores foram mitigadas por dois motivos. Acho que um, porque eu tinha muita segurança que eu queria fazer. E a outra, porque eu tive um apoio de até essa torcida em casa, e um apoio muito grande. Então, as decisões, essa referência, ou talvez uma potencial crítica, né, de outsiders, né, de pessoas que não estão vivendo a tua cadeira, a gente tem que ter muita segurança de estar tomando ela corretamente. E exatamente o que você falou. Hoje, ao longo da vida, você percebe o que você deixou de legado, né? O que você ensinou, um pouco da rota que você traçou, que também orienta os teus filhos, a tua família e outros. Então, isso é muito interessante. Mas são momentos que você tem que refletir o tempo inteiro e ter a segurança de tomar a decisão correta. É muito fácil olhar uma carreira e contar hoje, de trás para frente, o que eu tomei, né? Como eu tomei a decisão, como foi, etc. Mas não é lógica a carreira. A carreira não é uma coisa... Daqui para frente eu tenho sonhos, tenho planos, mas eu não sei o que está por vir. Então, contar daqui para frente é impossível. Faz muito mais sentido eu contar o meu passado como faz sentido. Porque a gente vai amarrando as coisas e hoje faz sentido. Mas no momento que você está vivendo aquela decisão e aquela tomada de decisão, né, é muito difícil você imaginar o impacto daquilo. Sim. Né? Então, ter pessoas que compartilham com você a tomada de decisão também minimiza, talvez, o erro, né? E quão salgada pode ser essa decisão. Né? E isso que você está trazendo, porque desde que eu tenho essa minha carreira solo, vamos dizer, eu tomei muito uma decisão para a vida, assim, que é um exercício, e não é aqui nenhuma... eu tento mesmo praticar essa questão de não julgar o outro, para que eu não me sinta obrigada a olhar e falar, eu não vou fazer porque vão me julgar. Se eu acho que eu tenho que fazer, eu tenho ali minhas decisões, eu sei. Mas não é fácil isso, né, Adri? Eu acho que... Eu sei o quanto você viveu essa questão de que, às vezes, tomar decisão, você fica preocupada porque a sociedade faz de um jeito, ou normalmente não fariam isso. Você viveu muito essa... Eu vivi muito, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu não percebi muitas coisas. Então, assim, eu tive a sorte de saber o que eu queria fazer logo cedo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu quero entrar num programa de trainee da Unilever. Eu queria trabalhar com marketing, eu queria trabalhar com bem de consumo. Tá. E eu adorava comunicação. Então, eu acho que eu sempre tive vontade de gerar impacto em muita gente. Legal. Né? Eu falei, como é que eu consigo estar na casa das pessoas? É muito poderoso você poder fazer uma coisa muito legal e impactar a vida das pessoas no dia a dia, né? Então, aquilo era lúdico para mim. E o mercado era muito diferente do que é hoje. O mercado era muito menor, né? Então, para mim, foi uma decisão muito rápida. Mas, ao mesmo tempo, eu tive um autoaprendizado que veio muito depois de eu tomar as decisões, que a minha carreira não foi uma carreira trivial dentro das companhias, né? Então, eu estava numa posição de marketing global, liderava várias disciplinas da área. Então, assim, estava uma carreira muito, muito sólida na área de marketing, mas eu quis ir para a área comercial, no momento onde era zero trivial essa decisão. Pelo contrário, não fazia muito sentido. Como assim? E marketing dentro de uma empresa de bem de consumo tende a ser uma cadeira prioritária, porque ela desenha ali o workflow do produto. Então, eu fui muito questionada naquele momento, por que eu fui para a área comercial. Eu descobri depois. Então, assim, eu acho que dentro da própria carreira de marketing, eu fui pesquisa de mercado no começo, aí eu fui marketing Brasil, marketing Américas e global. E aí eu acho que eu já tinha passado pelas cadeiras. Então, se eu passasse uma cadeira muito similar, eu ia mudar só o objeto. Mas o workflow, as decisões, eu já meio que conhecia aquilo. E isso me cansa. Entendi. Quando eu fui para a área comercial, eu fui fazer estratégia comercial. Né? Eu fui trabalhar com canal indireto. E aí eu aprendi dramaticamente a diferença entre sair de uma área de conceito de produto, em pesquisa, em proporcionar um produto
e você ir negociar um produto junto ao varejo, né? E o varejo indireto. Então, assim, foi um choque para mim, onde eu aprendi absurdamente. Quando eu saí de Omo e fui para uma categoria que era deficitária dentro da empresa, eu já tive um choque cultural dentro da companhia. Tá. Porque eu não era mais estrela da companhia, não tinha mais o foco de todo mundo. Sim. E aí você vira um patinho feio que você tem que... entendi, o P&L funciona dessa forma, né? E quando eu saí da área de marketing, eu fui para a área comercial e eu fui encontrar os primeiros clientes, eu tive uma noção, por que que isso está no rótulo? Porque não faz sentido eu colocar isso no meu folder, né? No meu material de prospecção. O vendedor, ele traduz o que está escrito aqui dentro, né? Para o comprador entender e valorizar. Eu estou falando errado. Então, existe uma discrepância interna muito grande. Então, as mudanças que se tiram, isso é muito falado, mas eu acho que é importante viver, que tiram exatamente daquela crença sua, da rotina, da zona de conforto, ela já no crescimento potencial muito maior. E aí, quando eu fui ser diretora de vendas, eu saí dessa posição de trade marketing, fui ser diretora de Key Accounts na época. Eram 3.000 pessoas, eu e mais uma mulher. E depois eu tinha a terceira mulher, era minha assistente e uma gerente de Key Account. E 3.000 pessoas. E, na verdade, aquilo foi um choque gigantesco, né? Porque eu fui lidar com um mercado que eu não tinha a mínima noção que existia um certo preconceito contra uma mulher numa cadeira de vendas, que nunca tinha sentado numa área comercial. Naquela década, era final de 99, era 99, 2000, né? Muito tempo atrás. Então, os dilemas que eu vivi, aí eu comecei a entender na carne, na pele, um pouco das dificuldades que eu poderia viver, né? Mas essa foi uma posição que eu tomei a decisão conjunta, né? Com meu marido, porque uma mudança muito grande. E, inclusive, impactava muito a minha ausência. Então, o que eu fazia para gerenciar? Eu tinha 2 filhos na época. Eu ia para Recife às segundas-feiras, porque eu descansava no final de semana. Voltava. Aí eu ia para Porto Alegre na terça, voltava. A gente tinha um trato às quartas-feiras, toda quarta-feira ficar juntos e sair. Eu dormi em várias sessões de cinema. Mas estava lá presente. Aí na quinta-feira e na sexta eu fazia os voos de 1 hora, 1h30, que era Curitiba, BH, Rio, Brasília. Eu fiz isso 1 ano e meio. E aí eu tinha amigos que falavam, Recife não é ponte aérea. Então eu tinha 11 horas de deslocamento para reunião de 1 a 2 horas com bom preço na época, né? Mas eu levava as crianças na escola. Eu estava em reunião de escola. Eu estava quarta-feira fazendo minhas coisas em São Paulo. Eu tinha o apoio dele na logística. Então isso tudo foi um momento onde também eu tive uma outra virada na carreira. As cadeiras que eu fiz em marketing foram cadeiras... Eu trabalhei ao longo da minha carreira, Bru, com mais de 120 categorias de produto, como marcas icônicas. Mas você ganha prêmio ali, prêmio aqui, foram mudanças de uma maneira crescente e não transformacional. Né? Então, essa complementaridade para mim foi muito importante. E eu estou entrando na minha carreira, nem sei se é por aí que você quer falar. Estou adorando. Depois que eu saí dessa posição, eu fui liderar uma fusão de 2 divisões que tinham na empresa na época. E aí eram 11 frentes que a gente tinha que liderar, foi durante 1 ano. Então, eu tinha pessoas icônicas aí em áreas de expertise. E aí a gente fez uma fusão muito voltada para sistemas e para a área comercial, porque era o coração da companhia. E em termos de enfrentar o mercado, né? De face in the market, assim. Então, o resto... Até coabitação a gente liderou naquela época. Onde ficar todo mundo, contratos comerciais, rentabilidade de cliente. Tinham várias frentes, hein? Aí eu sentei numa posição corporativa de customer marketing, de trade marketing. Eu tinha gerenciamento por categoria comigo durante um tempo. Só em GC eu tinha 35 pessoas aí. E foi um momento onde todo o meu background começou a fazer sentido. Eu não sabia que eu tinha começado em pesquisa de mercado, que eu tinha trabalhado muito em inovação, em marketing, na área comercial. E aí a gente começou com o Shopper Understanding de uma forma muito estruturada, né? Então, como tinha gerenciamento por categoria, a Nielsen veio para dentro da área comercial e a gente tem todo o comportamento de compra dentro. E a gente começou a ir para o mercado com um entendimento diferente disso, né? Não vou explicar para você, que você sabe
perfeitamente o que é isso, então o que é um comprador, o que é um consumidor. E a gente começou a gerar grande valor nisso. Eu ajudei até a SPM naquela época a fazer um curso de SDGC naquela época, com o Ricardo Pastore na época. Uhum. E eu também fui diretora do Instituto de Sustentabilidade durante quase 5 anos. E dentro do Instituto de Sustentabilidade, o Instituto Unilever, chamava na ocasião, eu fazia uma ponte muito importante com ativação da sustentabilidade. Tá. Né? Então, estações de reciclagem com o GPA, que a gente foi apresentar, ações com a GV, e naquela época o Juraci Parente, com a sustentabilidade no varejo, porque eu acho que eu tenho também essa perna de planejar, mas executar. Essa história de ficar só no global não é muito para mim. Uhum. Eu gosto de ter a perna global, mas ter coisas para executar. Gosto de ter o PNL executando. Então, essa minha vertente dentro do Instituto me agregou também bastante ao longo, no passado. Aí eu tive, na minha vida, várias propostas para ser expatriada. Meu marido é dentista. E a gente nunca quis carreira internacional. Eu não queria muita carreira internacional. Porque eu gosto muito do Brasil, gosto muito da cultura. E tem um momento para expatriação, eu acho. E eu conversei muito ao longo da minha vida com colegas e amigos que foram expatriados. Então, sempre tinha alguns momentos. Até aqui faz sentido, depois tem que voltar para o Brasil, ou daqui vale a pena, mas depois você não volta nunca mais, porque aí depende da... Então, essa arquitetura nunca fechou muito para mim, redondamente. E aí eu tive até uma proposta de coordenar a Ásia naquela ocasião, sentada em Singapura. A gente estava discutindo essa oportunidade. Quando eu tive uma proposta, eu estava discutindo casa, discutindo escola. Quando eu tive uma oportunidade de sair da empresa, eu já tinha 20 anos de empresa, para esse CMO da Parmalat, num turnaround bem ácido. Da empresa, foi depois da crise do leite, e entre outras. E eu fui com outros colegas. Marcante esse momento. Foi bem marcante. Mercado. Foi marcante e foi um turnaround que demandou muita energia. Muita energia. Foi o sucesso através de enxugamento de negócio, redução, desligamento de muitas pessoas e inovação. A gente fez toda uma parte de inovação muito importante. Então, lançamos na época de gelateria Parmalat, a gente tinha Poços de Caldas, lançou toda a parte de leite deslactosado lá atrás, iogurtes, entre outras, tinha forneria. Então, fomos crescendo o portfólio e enxugando o commodity. Tá. E eu trabalhava com permuta, né? Então, você sai de uma empresa onde você é o maior anunciante do Brasil, e eu fui demitida pelo Nizam, né? Eu falo, Nizam, você está demitindo o cliente. Eu fui a única cliente que foi demitida pelo Nizam. Ele, não, você está me desligando, porque ele não podia trabalhar mais. Não tinha nada, não tinha dinheiro para fazer campanha nenhuma. E aí, a gente foi para uma agência do grupo, ganhamos um top of mind através de permuta. Eu permutava hotel com creme de leite, a outra dava leite, na outra qualquer coisa, permuta. E eu lembro que para subir no palco, para ganhar o prêmio, meu filho foi com uma fantasia 3 números menor, e todos os filhos de funcionário, porque eu não tinha dinheiro para pagar modelo para subir no palco. E foi delicioso. Esses bastidores são uma delícia, foi né? Delicioso. A gente ganha vários ao longo da vida, mas eu tenho 3, assim, que eu falo, puta, foi muito saboroso, sabe? Foram saborosos. E esse meu filho fala, mas como você deixou vestir essa fantasia? Era um leão. Muito e foi bom. divertido. E aí eu saí de lá. A empresa foi vendida por um grupo financeiro que estava dentro do conselho de uma outra empresa. Você foi já com essa ideia de que estava preparando para vender? Ou não tinha ainda a gente acho que a solução passava naturalmente para o M&A, porque por toda essa complexidade. Sim. A gente estava em RJ já na época. E aí a gente foi, depois de prospectar para vários mercados e várias empresas e países, a gente acabou vendendo para o GP, aqui naquela época, que estava no conselho da Hipermarcas. Ah, sim. E aí me pediu para sentar me indicou, né, para sentar na cadeira para o CCMO da Hipermarcas na época, mas aí no meio da entrevista o acionista majoritário entrou, o Júnior, junto com o presidente na época, e sugeriu que eu assumisse uma cadeira na área comercial.
Então, eu fiquei um ano nessa função. Tá. Também é uma função onde eu tinha todo um portfólio muito grande em CPG, né? E uma autonomia, talvez, menor do que eu tinha na companhia anterior, mas uma autonomia de uma empresa nacional. Então, também agrega muito, né? Na Parmalat, a gente total autonomia, né? Eu levei quase 10 pessoas quando eu fui para lá. E aí eu tinha saído e eu queria um tempo para dar uma descansada. Eu estava muito cansada em termos de virada, muita função exaustiva. Mas eu tinha uma proposta de ir para o varejo. Eu até falei com a Headhunter na época, pô, eu tô querendo uma tranquilidade. E aí a proposta foi recusável, foi para ser CMO do Carrefour, uma empresa que faturava 35 bi na época. E aí eu falei, eu vou ter minhas lojas, finalmente. Eu vou ter as minhas próprias lojas, porque até então a gente acha que... Estava do lado propondo. Sempre achando que você conseguia influenciar. E eu queria conhecer realmente o 360 graus do consumo. Eu acho que ter a perspectiva de virar o tabuleiro, jogar com as pedras pretas, depois com as pedras brancas, entender como outsider, sabe? Isso gera um aprendizado muito grande. E aí foi também um turnaround muito grande. A gente era novo CEO, só tinha uma pessoa que tinha ficado do C-Level, né, da turma anterior. Então foi uma nova virada. E eu tive a oportunidade de aplicar parte do meu conhecimento. Foi muito estranho para todo mundo dos varejos quando alguém senta num C-Level vindo do CPG, dentro de distribuição de consumo, que não tem o cacuete de um varejista. Né? Então, e uma mulher sentada numa função muito impactante ali no varejo. E então acho que tem essa leitura da cultura, como você se adapta rapidamente a ela e como você cria alianças estratégicas muito importantes para que você não seja algo expelido pela própria cultura, né? Que você não tenha aderência dentro daquele, seja um corpo estranho, né? Então eu tive pares muito importantes lá dentro, aprendi muito. A gente fez uma virada muito importante com a nova geração de supermercados. Depois fiz um benchmark na Europa para visitar o varejo como um todo, junto com o Carrefour França. E aí a gente tropicalizou vários conceitos, junto com o Shopper Understanding, né, de Brasil. Trouxemos para uma classe C, que era a realidade do mercado. E fomos abrindo várias lojas e a gente crescendo duplo dígito alto. E isso foi gerando respiro, foi crescendo até a gente ser uma empresa saudável, né? Então, isso, obviamente, junto com a área comercial, que eu tive um par que ainda é um amigo, e a gente foi virando esse jogo. Legal. Você falou de duas coisas que eu queria pontuar, especialmente pelo que eu comentei no começo, porque eu acho que você é uma pessoa que contextualiza muito bem as questões do mundo corporativo e como as coisas funcionam e como elas são. A primeira é desse impacto sobre ter muito budget, ter pouco budget e eu me virar para isso, e como a gente se descobre como profissional, porque talvez somos mais criativos, né? Corremos mais atrás do que quando a gente já tem, em teoria, algo mais dentro, né, de casa, ó, já está o budget definido. Então, não sei se a Parmalat te proporcionou esse aprendizado de que você teve que fazer ou pedir ou ir correr mais atrás do que talvez na Unilever você teve. Não sei se você teve essa percepção e o quanto isso pode ser importante enquanto profissional. Eu acho um excelente ponto de você, do quanto você está disposto a ter várias facetas, a você trabalhar com vários cenários, a você pensar que vai trabalhar em momentos de virada ou de crescimento, de aprendizado ou de ensinamento, né? Porque isso faz parte de qualquer faixa, de qualquer momento da sua carreira. Não precisa ser sênior ou ter vivido muita coisa. Qualquer momento você pode ensinar ou aprender, tá num momento difícil ou tá em um momento de crescimento. E qual é o benefício de estar? Eu acho que tem uma coisa de qual é o benefício de eu estar nesse momento dolorido como esse. Vale a pena? Né? Não, sim, vale muito a pena estar aqui.
Talvez acho que vale a pena fazer um comentário pessoal. Acho que eu sou ex-esportista. E eu até já comentei isso uma vez. E eu, como esportista, eu adoro a tática do contra-ataque. Né? Talvez porque eu acho que mexa mais com brio, com a vontade de virar, de mostrar que você dá conta, ou de, opa, né, não é por aí, eu vou dar conta, né? Então, você levar uma cesta ou pegar o rebote lá e fazer uma de 3, né? Fala, nossa, é um gosto muito mais saboroso que fazer a de 3 só no ataque, pra mim, né? Então, acho que também isso é autoconhecimento, né? E a gente vai tentando analisar por que eu sou assim. O meu marido fala, então tem tanta coisa mais fácil, tem que escolher exatamente isso. Por que você não foi para outro? Vamos entender. E eu ficava refletindo aquilo. Por que eu escolhi esse? E eu acho que tem essa coisa de se provar, de experimentar algo que eu não fiz e de falar que eu dou conta, eu quero fazer para mim mesma. Eu acho que eu nunca assumi um cargo por vaidade, né? Eu já neguei várias posições, um dia a gente conversa, que o amigo meu passou na minha casa com uma revista e jogou no meu carteiro e falou, lê página tal. E mandou o WhatsApp, eu fui lá, você vai negar realmente essa posição? Você tem certeza? E eu acho que talvez eu falei, eu vou. Assim, eu estou numa fase de vida, talvez, que me conheça ainda mais. Eu sabia o dano daquilo para mim. Sabia que não ia agregar tanto em termos de conhecimento. E eu achava que era muito mais vaidade do que a posição. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado também, de saber, agora, tem momentos que você fala, eu vou chegar no teu ponto de PNL. Tem momentos que você fala assim, vai ser duro, essa posição vai ser dura. Eu acho que talvez a gente assume alguma coisa sem ter visão e a dimensão correta do que a gente vai enfrentar. Né? Na hora que você percebe numa entrevista ou que você está olhando por fora a posição, fala, vai ser duro, hein? Mas quando você senta e fala, é muito pior do que eu imaginava. Né? Porque eu tenho uma pessoa ali do meu par que eu não conhecia aquela pessoa. Né? Eu não conhecia aquela deficiência da indústria. Eu não conhecia que eu tinha uma dívida daquele tamanho. Né? Então, o cenário pode ser mais salgado, você pode imaginar, e aí o susto realmente vem, você tem que digerir aquilo. Mas o fato de, dentro da Unilever no passado, eu tive essa visão de sair do spot, né? Sair da luz e ir pro coitadinho ali, né? E aí, falei, como é que eu faço desse limão limonada? Na época, eu fiz uma sacada em achar uma maneira de gerar valor, né? Naquele produto. E a gente reverteu a história foi detergente líquido na época. Que tinha uma fragilidade de embalagem, tinha eu acho que era um paradigma em termos de embalagem na época, a gente reverteu aquele quadro, mas era uma categoria muito difícil, tanto que a empresa saiu da categoria. Mas eu acho que o fato o nível de acidez, obviamente, que você vai para uma empresa que está em crise financeira, em RJ, onde as pessoas estão muito... passaram por toda aquela dor, né? Porque quando você lida com um time, aí eu faço analogia de novo com o esporte, eu acho que times médios, motivados e com uma boa estratégia, podem ser campeões, entendeu? Do que um grande time que não tem uma unicidade ali, não tem um senso de time, que perdem por estratégia. Você fala, por que perdeu? O coletivo não é tão bom quanto o coletivo do outro, né? Uma média estratégia bem executada, ela vale muito mais do que uma excelente estratégia mal executada. Então, quando você entra numa empresa, você tem que revigorar aquele time. Você tem que entender o que... Eu trabalhei com times de alta performance, eu posso contar 3 times na minha carreira inteira. 4 times de alta performance eu tive. Time de alta performance é aquele time assim que você está sentado na mesa, numa reunião, você olhou para o seu time, o seu par no time, a pessoa sabe exatamente o que é. E tem um nível de confiança muito grande. Você não tem a confiança de saber que pode contar comigo como líder, que eu vou estar ali bancando a decisão tomada, o momento, que a gente vai ter restrições, mas a vitória é conjunta, não é isolada, não é? Então, acho que quando você entra num turnaround, esse meu aprendizado primeiro foi
de geração de time. Assim, como é que eu resgato isso e quem é que vai comigo nessa jornada? Quem vai contar comigo essa história de vitória? Então, no prêmio Top of Mind, por exemplo, são 20 que sobem no palco para receber o prêmio, entendeu? Isso lá atrás, né? Ou na hora que a gente tem um comentário, na hora que a gente tem... Não é demagogia. Eu acho que são direitos autorais, né? E a gente... É assim a vida. A vida, eu acho que no reconhecimento. Então, assim, eu acho que o fato de ter o PNL destruído, ou ter dificuldades, etc., faz com que você vai descobrir o seu limite. A gente sempre pode fazer mais. Nosso limite é muito além do que a gente acha que é. Né? Se você, de novo, comparar com um atleta de alta performance, por exemplo, sempre dá para ir mais. Sim. Né? E aí ele descobre que aquela dor ele pode até digerir aquela dor e ir até com dor, né? Sim, você vê. Então você pensa, nossa, como vai? Porque o limite da gente é muito além da que a gente pode ir. Então, na hora que você senta numa complexidade daquela, fala, quais são as variáveis que eu tenho aqui? Vamos avaliar. Né? E você descobre. E eu tinha outra pergunta para fazer, mas você falando, me veio outro pensamento, porque tem muita gente me procurando para poder falar, eu quero empreender, né? Me fala como que é. E aí, estou com um compromisso na minha agenda de deixar 1 hora da minha semana para eu poder falar com pessoas que querem conversar com isso, e não para incentivar nada, é para trazer minha perspectiva. E você falando a relação das duas empresas, é assim, aqui você tem o budget, aqui você controla, aqui você tem outras coisas, mas o budget, será que você está preparado para isso? Será que você consegue lidar com isso? Porque tem muita gente me procurando e eu falo, não é tão simples assim, não é só uma decisão, tem várias coisas que você tem que colocar na mesa, mas tem essas diferenças, especialmente do budget, onde você sai do... Lógico que você pode sair planejado para abrir seu negócio, né? Mas tem o budget zero lá, que você tem que construir a ideia desde o zero, né? Diferente de um lugar onde você já tem algo estruturado, onde tem uma marca já estabelecida. É um caminho diferente, né, Adri? É totalmente diferente. Eu não sei se... Estou pensando aqui agora uma analogia, que é o nível de resiliência. Às vezes as pessoas querem migrar de negócio, porque a resiliência dentro daquele mundo, ela já chegou no nível máximo de sua resiliência, onde ela está inserida, a pessoa está inserida. E aí vai para um outro modelo de negócio, ou para uma outra, ou para enfrentar problemas diferentes. Eu cansei dos problemas que eu estou vivendo, eu quero viver novos problemas, né? Mas às vezes acha que o nível de resiliência pode ser um pouco menor. Então, eu acho que o nível de ambição rege o nível de resiliência individual, onde você estiver. Então, acho que a tomada de decisão para sair do mundo corporativo e ir para o mundo de empreendedorismo, ela tem impactos em várias arenas. Uma é monetária, né? Então, quanta poupança você tem, qual é o nível sabe, abdicar de qual patamar, né? Qual é o seu patamar de consumo, até onde você vai chegar. Eu tenho um aporte, ou tenho sócio, ou tenho investidor. Como é que essa composição monetária? Primeira coisa. A outra, eu acho que é o nível de ambição intelectual. Ou no nível de ambição de... aonde eu vou trocar esse meu conhecimento. Porque é muito solitário, né? O mundo empreendedor, e até o CEO, até o founder, né? É um mundo solitário, porque se a pessoa nasceu nessa startup, ou está nesse mundo sem ter vivido no corporativo, esse empreendedor não tem repertório. Não passou por coisas análogas. Então, por isso que precisa de mentor, né? Também. E se você viveu o mundo corporativo, na hora que você vai para o mundo de empreendedorismo, você não tem aquele repertório. Então, você tem que entender qual repertório está por vir. Esse preparo na mudança, o que eu vou enfrentar? Quais são as variáveis que eu vou enfrentar? Qual o time que eu vou ter? Com quem eu vou trocar ideia? Eu gosto tanto disso no mundo corporativo, eu não vou ter. Como é que eu vou cobrir aquilo? Eu vou abdicar daquilo? Então, acho que tem que ter um pensamento estratégico nessa mudança para minimizar surpresas, né? Agora, você tem surpresas no mundo corporativo, como executivo, executiva, mas talvez você tenha um pouco mais de controle sobre aquilo, o que fazer com a surpresa, né? O repertório talvez esteja ali disposto, né, disponível,
E até você trocar opinião com alguém E sobre você tem aquele pessoas negócio. para dividir. Para dividir. Exato. Aí, na hora que você está dentro do mundo do empreendedorismo, né, essas surpresas são muito solitárias e o impacto é muito maior, né? Eu mentoro startups, scale-ups, já faz alguns anos, já mentorei quase 80 startups, scale-ups. Sou apaixonada por esse mundo, aprendo absurdamente. E é um dos motivos que eu faço isso com tanto prazer. E muitas vezes, o que você tem que falar com o empreendedor, ou em qualquer nível que ele esteja, eu tiro ele daquele contexto. Eu tento tirar do contexto de curto prazo. A gente está aqui, né, passa pela varejo, sabe que as decisões são muito imediatistas. Na virada, eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu fui a primeira posição em varejo, mas a gente está acostumado a decisão rápida. O empreendedor, além de ter tomado decisão rápida, com talvez uma estrutura que não ideal, com as pessoas que ainda não são as pessoas ideais, no momento de abertura de produtos, às vezes, desconhecidos, soluções desconhecidas, né? Onde tem um problema, mas não há. Então, assim, ele tem um nível de estresse e de insegurança gigante, então você tem que tirar ele daquela zona, vamos falar de uma forma isolada, não pense agora no seu problema né, nesse momento, e tirar o emocional daquela discussão, porque é muito difícil tirar o emocional na discussão com o empreendedor. Sim. Porque está tudo ali atrelado. Está atrelado à vida pessoal, à saúde, o monetário, está tudo atrelado. Né? Então, ele é um mundo mais... eu acho que tem um brilhantismo, mas também a gente não pode desconsiderar um nível de O que eu mais escuto risco. É assim, ó... eu quero fazer minha própria agenda, meu próprio tempo. Não é tão assim, né? Porque, e resgatando aquilo que você falou do tripé, se você tem clareza sobre o tripé, estando empreendendo no mundo corporativo, você vai conseguir lidar. A diferença é que, às vezes, o mundo corporativo... É verdade que você talvez não controle tanto a sua agenda, porque você tem outras pessoas envolvidas, né? Então, não é só você... Mas aqui, se você não fizer, não tem ninguém fazendo, né? Então, talvez esse tempo seja relativo. E aí é como a diferença, talvez, está enquanto você está apaixonado, brilhando os olhos, e por isso tudo bem eu trabalhar até mais tarde, tudo bem eu dedicar, mas onde que eu busco esse brilho nos olhos, talvez? Porque aqui desse lado faça sentido para vocês, talvez não nessa mesma empresa, nesse mesmo cargo. Sim. Né? Mas o brilho no olhar, ele pode acontecer em qualquer um dos lados e aí esse tempo fica melhor, fica mais gostoso, né? O vínculo quebrado é muito duro de resgatar, né? Quando uma pessoa está numa função, numa empresa e quebra o vínculo, aí claramente aquilo vira uma tortura, né? E aí você tem que saber para onde vai. Eu vejo, a gente está no mundo pós-pandêmico, a sociedade está totalmente diferente, não só por isso, mas a gente está num momento da sociedade onde as questões e a tecnologia, tudo que a gente está cansado de ouvir, discutir, faz com que as questões hoje de relação do mundo executivo, né, do executivo com a corporação, está em outro patamar. Né? Então, obviamente, a gente tem desejos, desejar alguma coisa é muito mais rápido do que você executar. Né? Então, existe uma demanda nova desse executiva hoje para o mundo corporativo, as organizações, e elas estão correndo para se modernizar e responder, e até trazer limites para essa demanda, o que é execuível, o que não é, né? Para que isso haja uma sinergia novamente nessa interação. Eu vejo grandes organizações fazendo mudanças expressivas e muito relevantes. Mas existe um flow, né? Existe um tempo para essa coisa. E o problema é que a mudança não está estável. Então, hoje, o jovem, vamos falar não vou falar em geração, porque a geração está ficando velha, né? Falar entre os 20 e 35, a demanda não para. Essa mudança é contínua. Então, não tem mais... Agora chegamos aqui, então agora estamos tudo bem? Estou acertada agora com você? Vamos fazer isso aqui na organização? Não, eu quero outras coisas agora. Né? Eu quero mais coisas. Então, eu acho que essa relação tem que ter um vínculo uma transparência muito grande, e as corporações estão se ajustando para entregar soluções mais rápidas. E criar vínculos, que eu acho que é isso que é difícil. Como é que eu crio vínculos, crio a retenção desse meu funcionário dentro da companhia? E é isso. E aí, quando quebra, fala, eu não estou achando mais nada, né? Para onde eu vou?
Então, existe isso em todas as idades hoje. Então, existe isso nos 20, nos 30, nos 40, nos 60, nos 70, entendeu? Para onde eu vou? Não é aqui, não é aqui, o mundo está diferente, gente. Nós estamos em outro momento da... O que eu estou mais gostando desse mundo, pelo menos do que eu estou vivendo, é de não ter... Eu não preciso fazer uma coisa só. Eu não sou uma coisa, não me resumo em uma coisa só. Eu faço várias coisas, né? Então, acho que isso é legal, se permitir, você conhece. Então, como você, eu tenho apoiado algumas startups, tenho aprendido um monte. Então, eu acho que ter essa possibilidade de fazer várias coisas, e não por estar empreendendo, não é sobre isso, é sobre a minha escolha de olhar e querer fazer mais coisas. Sei lá, tem gente que tá trabalhando, tá dando aula, enfim... Eu acho que tá mais legal esse mundo, assim, de que você faz uma carreira e faz só uma coisa. Hoje o mundo tá permitindo, né? Isso tem um nome chamado slash career. Então, que é, na verdade, que é o barra, né? Então, você é conselheira, barra, slash, barra. Consultora, slash, mentora, slash, né? Professora, slash... E assim vai. Então, você tem essa multiplicidade de atuação, que não impede de você também ter quando está no mundo executivo. Isso. Né? O que eu acho que ao longo da carreira, ao longo da vida, né? Porque a carreira nem sei se é uma palavra muito atual, o que você faz na tua vida profissional ou no teu crescimento, na senioridade da tua vida, é acúmulo de conhecimento e experiências. Então, todas elas, né? Todas elas. Uma coisa... Eu fui apicultora no passado, né? Muito bom. Então, assim, eu amava aquela experiência junto com outra coisa. Isso já me gerou um jantar que as pessoas... Não, mas me explica como é que você... Eu falei, calma, gente, eu só... assim, a curiosidade, é o vínculo, é aquilo que você traz. Então, eu acho que o conhecimento é maravilhoso. E essa curiosidade, eu faço piano agora, comecei piano faz 3 anos. E antes, aí eu fui fazer canto. Aí antes eu fui fazer outra coisa. Porque eu acho que você vai agregando skills, né? Diferentes do que você tem no dia a dia. Sempre vai agregar, né? Uhum. Então, nós fazemos, por que você sumiu naquela cadeira mesmo? Por que me chamaram para essa cadeira? Ah, porque eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo. Putz, faz total sentido estar nessa cadeira, né? Então, eu estimulo as pessoas a tentarem coisas novas, a fazerem coisas complementares, a fazer coisas diferentes e ir acumulando um monte de coisas dentro da sua vida, porque a vida fica mais prazerosa, ela fica mais inteligente, né, pra gente, a gente aprende com muito mais, a gente conhece a gente inteligente, sai daquela coisa, nossa, isso pra mim é aprender chinês, né, ler pra mim pauta, né, ler partitura, não sei o que, eu falo, nossa, como eu era, né, eu desconhecia tudo isso, então você faz uma virada no seu cérebro, na sua vontade de aprender mais. Sim. Eu acho que o pior de um profissional é não saber que não sabe. Quando você sabe que não sabe, você vai lá e, putz, você entra numa reunião, fala, nossa, eu não sei aquilo. Ou uma função, você dá aquele, até signo de postura, aumenta aquilo. Eu não sei tal vaga, ou eu não sei tal coisa. É fácil de você endereçar. Agora, quando você não sabe que não sabe, é um risco gigantesco. Então, quanto mais você tiver falando com pessoas, entendendo o mundo, estudando, tendo experiências novas e arregaçando a manga, sendo mais resiliente com algumas coisas. Eu acho que a gente tem que ter uma inteligência emocional de se blindar. Hoje eu consigo fazer isso. Então, porque eu tenho consciência disso. Talvez quando eu tinha posições muito salgadas e vivências muito doloridas no passado, eu não tinha esse poder de me isolar. De falar, opa, isso aqui não vai entrar. Isso aqui, eu tenho uma carcaça aqui antes de entrar em mim. Porque, na verdade, aquele conceito, ninguém faz eu me sinto porque alguém fez, certo? Eu me permito me machucar, né? Eu me permito ficar deprimida, sou eu. Então, essa maturidade tem um controle da sua emoção que é muito difícil, E tem situações que são para mim, seriam impossíveis de ter esse controle, mas a gente tem que saber, na hora que eu entrar nessa reunião, entrar nesse papel, eu vou ser nisso. Então, assim, eu não vou me abalar com alguém que grita, né? Eu não vou me abalar com alguém que não traz o número verdadeiro, né? Ou não vou me abalar com alguém que pode sabotar você. Ou não vou me abalar com um cenário que eu já sei que é caótico, que está deficitário, que eu tenho limitações de budget. O gringo fala, it is what it is.
é o que é. Então, entra naquela cadeira e fala, eu já sei que é assim, não é? É mais fácil você tocar uma posição em um momento da vida, sabendo o que é. Quais são as variáveis? É um dado objetivo. É um jogo que você sabe exatamente qual, de xadrez, sabe o que o cavalo faz, o que o bispo faz. Já sei que é assim, não é? Putz, comeram 2 rainhas e 2 bispos. Não é assim? Então, o que você faz agora? Eu não posso discutir que comeram minha rainha, né? Que tiraram meu bispo do jogo. Dá para cortar essa parte? A gente entendeu, tá tudo bem. Então, assim, como é que você manuseia tudo isso sem deixar isso entrar dentro da sua carcaça? Então, hoje a gente acha, eu concordo com você, essa liberdade que a gente tem de conhecer, de influenciar, de propor. Você fala com quem você quiser hoje em dia, tem acesso, né, o acesso à informação, a pessoas, a companhias, eu acho até viagem é muito mais acessível hoje em dia, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse prazer de se abrir, ser múltipla, sabe? E isso tem retorno. Isso vai vir de alguma forma para você ou para tua carreira, né? E do que você, das experiências que você teve, ou do amadurecimento mesmo do mercado, porque eu acho que a gente tinha, antigamente, disponibilidade, a gente brinca que vivia em vacas gordas, onde gastava-se mais ou tinha menos controle, não sei se essa é a melhor palavra, mas agora tem uma preocupação, um olhar com custo maior, então tem uma pressão no dia a dia acontecendo, que talvez fez com que a gente profissional fosse menos emocional e mais racional, nesse sentido de você olhar e falar, o cenário é esse, a gente vai ter que gastar menos, a gente vai ter... Como que eu olho de fora e jogo e aprendo a jogar esse jogo para não me afetar como profissional, porque o cenário é esse, eu querendo ou não, eu tô vivendo numa empresa que eu não consigo, talvez, mudar tanto esse jogo, né? Eu acho que as pessoas estão sofrendo, sentindo muito, porque tirar a emoção disso, né? Porque, às vezes, quando você tem conversas difíceis e precisam ter, como que você separa para que isso não te afete emocionalmente, né? Como você entende que ali é o jogo, que você vai precisar cortar, né? Porque nem sempre você quer demitir, você quer fazer corte, mas talvez sejam os caminhos que você precisa ter, e o mundo corporativo faz com que você tenha que tomar esse tipo de decisão, né? Eu acho que a gente, talvez mais contemporâneo, né, os profissionais contemporâneos meus, aí vivemos momentos ácidos no Brasil, né? Vivemos momentos difíceis aí de restrição ao longo do tempo, ou um momento inflacionário gigantesco. Eu acho que o mundo não está mais difícil economicamente, pensando em termos de Brasil, falando no passado recente e agora. Sobre restrições, eu acho que não tem função mais frustrante para um executivo do que desligar pessoas, né? Mas eu já subi em pallet no meio de uma fábrica e fechar a fábrica inteira, né? Junto com a prefeitura, junto com psicólogo, junto com a área de recrutamento para recolocação, onde a próxima empresa era 100 quilômetros de distância. Então, assim, o impacto que você gera dentro de uma sociedade, dentro da vida das pessoas, dentro da possibilidade e o reflexo daquilo tudo, é algo que você fica semanas, né? E você tem uma responsabilidade moral, ética, profissional para tomar a melhor decisão possível. E a decisão, que nesse exemplo especificamente, foi da longevidade da corporação, né? Porque, óbvio que houve um dano muito grande, a gente saneou, depois um dia a gente pode conversar sobre isso, saneou muito e mitigou muito esse risco e esse impacto nessa comunidade, mas se eu não tivesse tomado essa decisão, a gente teria fechado a companhia, né? E aí o impacto ia ser muito maior, em todos os sentidos. Então, essa especificamente, eu acho que é uma dor muito difícil. Eu acho que é uma decisão e uma experiência dolorosa. Em restrições como um todo, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de maturidade, né? Eu acho que o cenário não existe orçamento, nós estamos num momento orçamentário complicado, a gente tem que achar outras soluções. E aí eu acho que a maturidade é saber por onde eu vou, por onde que eu inovo, por onde que eu gero valor. Sabe, eu costumo falar sobre a oportunidade de ser protagonista, né? Então, você pode
rejeitar e ter uma dificuldade muito grande, você fala, nossa, tem uma oportunidade aqui de eu fazer algo diferente para a companhia. Eu posso levar isso aqui de uma outra forma. Eu posso levar esse time para uma outra situação. Eu posso levar, achar uma maneira, qualquer outra forma e ser protagonista naquele momento. É muito ruim ser follower, né? Você seguir alguém ou você ter a consequência de não ter tomado a decisão. Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não tive essa iniciativa de fazer isso? Por que eu não tomei a liderança disso? Eu não motivei as pessoas de forma adequada? Então, acho que dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, né? Para você, profissionalmente, para a sociedade, é saber que você está fazendo o correto da melhor maneira possível e com protagonismo, né? E não simplesmente fazer por fazer. Eu acho que até não dá prazer fazer por fazer, né? Eu acho que a gente é menos feliz. Então, acho que tem uma coisa de protagonismo, eu te respondi, Bruna, mas eu acho que a restrição ela é intrínseca, né? Até o crescimento. Quando você até quer crescer e está crescendo, eu preciso alimentar o lucro da minha divisão, ou da minha marca, ou do meu negócio, às vezes eu tenho que alimentar um business deficitário. Então, eu estou crescendo, mas eu não consigo ter aquele orçamento. Né? Não é só em momentos restritivos. Você fala, como é que eu gero 80 e estou tendo 20? Né? E para onde estão nos 60? Para outro negócio que precisa crescer, ou que está deficitário, ou está indo para o lucro, ou está indo para a matriz. Não sei para onde está indo, mas a restrição existe sempre. Perfeito. Né? Perfeito. E a pergunta que eu tinha guardado, que eu falei que tinha 2 perguntas lá e que eu queria te fazer, sobre essas mudanças que talvez você como pessoa provocou de sentar em cadeiras diferentes, né? E é aquilo que você falou, como lidar com isso. Essa troca para o mercado tem sido importante e hoje talvez aconteça mais, de como faz diferença quando alguém da indústria senta na cadeira do varejo, dando o exemplo aqui que a gente conhece mais, ou o varejo senta na indústria para falar, tanto para dizer, olha, esses são os caminhos mais fáceis, né? Ou considera que para ele isso é importante. Então, como que a gente, né, monta essa estratégia? Então, tem esse olhar enquanto benefício para a corporação, mas tem o quanto você contribui, chega para um ambiente que você, em teoria, é diferente e, portanto, você está sendo contratado para isso, mas como você faz conquistar as pessoas, ter parceiros, ter pessoas de confiança, mas não se deixar levar, porque aí você vira mais um. Perfeito. Né? E fica tudo igual, né? Eu acho que passa por várias coisas. Uma, eu acho que é uma relação de confiança, né? A história do varejo da indústria, ao longo do tempo no Brasil, ela passa por ápices, né? E vales, né? Então, eu acredito muito na decisão conjunta, né? Mas tem cenários que passam calçando os sapatos da indústria, calçando os sapatos do varejo, que são conflitantes, que você precisa entender como é que você entrega aquele valor para os dois lados, né? E essa relação de confiança, às vezes foi rompida no passado, às vezes é mal construída, às vezes existe um problema de concentração maior ou de poder de um dos dois lados. Então, a indústria foi mais poderosa, depois o varejo se equilibra, e aí a relação de compra, né, de negociação, ela é mais equilibrada em termos de poder de barganha. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande nessa relação de confiança dos dois lados. E a outra é uma coisa de legitimidade. Então, você hoje, né, a gente estava discutindo sobre a velocidade de aprendizado. O aprendizado não é uma leitura, a não ser que você queira ser um palestrante, né? Ou você queira ser você queira ter o domínio da parte acadêmica daquela história. Mas a vivência, ela é muito importante, porque isso gera legitimidade na fala, né? Então, não adianta simplesmente eu constatei, eu fiz, eu tive essa demonstração, quando eu exerci aquela posição. Isso faz com que a pessoa que está te ouvindo, seja qualquer dos dois lados, entenda a tua fala. Você dá exemplo prático. Então, eu falo, olha, eu tenho exemplos atuais que eu faço isso, sentada numa cadeira meio híbrida, hoje como conselheira. Eu falo, olha, se você for fazer isso aqui para o varejo, você está errado nisso, não tem valor agregado algum. E você está colocando ele em risco por causa disso. Agora, se você oferecer para a indústria, olha só a oportunidade, mas você está esquecendo aqui isso do varejo, né? E aí,
É verdade, né? E para mim é um prazer enorme também fazer esse exercício. Nossa, como é que eu jamais compraria isso, né? Sentada do lado de cá ou sentada do lado de cá. Então, eu acho que essa multiplicidade de experiências sempre vai agregar. Falando especificamente de varejo, eu acho que eu tive a sorte de ter essa oportunidade no passado e buscar e aceitar. Não era também muito comum. E foi muito diferente para você? Foi muito... Eu acho que eu nunca tinha pensado exatamente em sentar numa cadeira de varejo. Eu já tinha sido convidada várias vezes antes por outras empresas. Eu acho que as experiências que eu passei no Walmart e no Carrefour me fizeram ser uma pessoa mais completa e uma profissional mais completa. Então, eu acho engraçado de falar meus 6 primeiros meses. Eu acho que é engraçado. Então, o poder, ele é um pouco... Ele é diferente dentro do varejo e da indústria. Então, como é que você navega para você influenciar, para você realmente entender, né? Para você falar o linguajar correto com pessoas. E é muito diferente dentro do varejo a linguagem que você fala, dependendo do departamento e com quem você fala. Então, essa mudança, rapidamente você tem. E eu tinha fornecido para o varejo há muito tempo, fui diretora, vivi dentro do varejo há muito tempo. Mas você estar lá dentro, a forma de influenciar é diferente. Depois, uma vivência engraçada, a gente teve um erro de precificação uma vez, num tabloide, né, num momento, de um item. E que gerou um estresse muito grande na área comercial. O erro não interessa de onde veio. Não foi meu, mas não interessa de onde veio. E aí gerou um estresse muito grande. E aquilo me abalou profundamente. Eu tinha, acho que 4 meses de companhia. E eu cheguei na reunião, eu falei, puta, vamos arquitetar isso. O meu pensamento, né, a minha estrutura de pensamento, de raciocínio para mitigar aquilo ou para ir para um outro modelo de negócio, era totalmente desconectado da realidade. Porque eu cheguei numa reunião, eu sentei aqui na cabeceira e tinha mais, 30 pessoas, a discussão era do tabloide seguinte, do outro tabloide, né? Porque eu consigo fazer uma recuperação de um movimento ou sanear o meu P&L com outra coisa muito rapidamente, porque o ciclo ele é muito mais curto. Não se erra dentro de um projeto, de uma empresa de bem de consumo, você erra do molde, da tampa de um produto que não cabe no gargalo do frasco. Aquilo é um ano de impacto dentro de um projeto. Né? E aí, se for um projeto global, então são 1 ano e meio. Você falou o impacto que gera a coisa. Então, assim, o mindset, né, que a gente fala dentro do varejo de uma indústria, pensando em várias posições, não só na área comercial, pensando no fluxo total da cadeia, eles são complementares e precisa de um perfil muito específico, eu acho, para sentar numa cadeira que sai de uma empresa, de um CPG e senta no varejo, ou vice-versa. Você tem que ter essa maleabilidade, entender quais são as variáveis de cada uma, qual que é a tractana aqui, onde eu tenho que mexer nisso aqui? Bom, isso aqui não, eu não posso mexer nessas 3. Entendi. Sei como é que mexe, né? Como é que esse negócio vai para frente? Então, vamos brincar. Né? E esse momento de você se aculturar e ter essa percepção do que move o negócio, que realmente gera impacto, eu acho que é importante. Então, esse foi o aprendizado, foi muito engraçado. Eu saí da reunião, sentei com a minha diretora e falei assim, é sério isso? Eu estava tão preocupada com aquilo. Ninguém está lembrando disso. Você estava preocupada com isso antes. Mas a gente saneamos, entregamos, etc. E foi muito legal quando eu aportei conhecimento de indústria, né, ou de cadeiras anteriores para dentro do negócio, de uma forma... também, por exemplo, o tabloide que a gente fazia naquela época, ainda em papel, ele é um papel que eu replicava toda a metodologia de gerenciamento por categoria em cada página. Em cada página eu sabia exatamente os papéis que estavam ali de cada produto, etc. E entre outras. Então, você vai fazendo uma complementaridade de conhecimento que é muito legal. Muito legal. Você falando, vai me surgindo várias perguntas na cabeça, mas eu queria ouvir sua opinião
sobre essa questão de impacto ou de conflitos de gerações. Não sei se essa é a melhor palavra, mas é o que tem utilizado, porque eu tenho tentado ler a respeito sobre as questões de desafios geracionais e às vezes esbarro sobre o quanto é assim porque o mundo está dessa forma, porque a gente tem tecnologia, porque a gente tem outras coisas conflitando, ou simplesmente a gente sempre viveu, em alguns casos, diferenças de idades. E tivemos sempre esse desafio e a gente não está sabendo o que é o que hoje em dia. Como que você vê isso? Porque tem muita gente preocupada com isso, sofrendo com isso, né? Tem uma relação dessa resiliência. A nova geração é realmente menos resiliente e no passado não éramos. Como que você vê? Como que você tem percebido isso? Olha, eu acho que a gente está num momento diferente, né? Totalmente diferente. Eu acho que tem uma coisa de um momento de mais autonomia, mais opção. Então, as pessoas hoje, elas podem falar ou ser, porque talvez eu possa ter outras opções que eu não tinha no passado. Então, eu estava muito mais dentro do sistema do que hoje, né? E tem uma convivência multigeracional, que a gente também não tinha tanto no passado, né? Então, essa convivência multigeracional, às vezes a gente tem 4 gerações convivendo juntas na mesma organização, no mesmo grupo de trabalho. Ela demanda mais flexibilidade, mais conhecimento e mais tolerância, né? Entre esse conhecimento, essa abertura de aquisição de capital intelectual, eu falo, porque você tem que saber navegar com os sêniors, né? Essa geração prateada que domina trilhões de dólares no mundo e aqui no Brasil ainda é muito pouco atendida. A gente tem os entrantes dentro do mercado de trabalho, que eu acho que passam por um momento, esse momento que eu te falei, eles estão vivendo muito mais na pele, assim, eu acho que eles podem influenciar tudo, eles podem abdicar de tudo, portanto, o vínculo, ele é muito menor. Então, acho que o que eu tive uma discussão ontem interessante sobre isso, sobre Adriana, o que você acha que vai ser o modelo de varejo, né? Me fala qual vai ser o varejo. Eu falei, olha, $1 milhão só cada minuto na minha resposta, porque eu acompanho e leio, estudo e falo sobre isso todos os dias, mas aí eu brinquei sobre isso, mas a mesma coisa é a história de como é que a gente lida com essa pluralidade de gerações, com uma franqueza no aprendizado e no limite, né? Então, eu tenho um exemplo bobo que, às vezes, ele é desconfortável, tá? Mas, por exemplo, para mim, o uso do palavrão, o palavrão per se, se você for olhar no dicionário, ele é feito para ofensa, certo, né? Então, muitas vezes, numa discussão, as pessoas usam em demasia. E eu falo, mas por que você tem que me agredir o tempo inteiro, por exemplo? E quando eu dou esse feedback, mas eu não quero te agredir. Eu falei, então, olha só, até aqui eu vou bem, mas até aqui eu não vou bem, né? Então, eu ter a franqueza numa relação com isso foi numa empresa onde eu estava dando mentoria, que é muita gente jovem. Eu falei, nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei, que bom, porque assim, eu tenho a liberdade de falar com você, porque talvez eu não tenha falado. Sim. E você teve a gentileza de me ouvir. Então, essa escuta ativa não é só no gênero, na diversidade, é escuta ativa na transgeracionalidade que a gente fala. Como é que eu posso conviver? Eu sempre, eu acho, só adicionando um ponto, eu sempre tive trainee estagiário comigo a minha vida inteira. Porque eu adoro saber o que está efervescente dentro das cadeiras, que vem do mundo acadêmico, dos dilemas, como é que essa pessoa vai influenciar o mercado depois, a minha companhia, o que ela vai me trazer que eu não estou aprendendo, aonde tem a minha carência, né, de conhecimento. Então, passa por uma humildade de saber, eu tenho muito a aprender para essa geração, ao mesmo tempo você tem muito a aprender com o meio, né, e com a ponta. Perfeito. Então, eu acho que lidar com pessoas se torna hoje uma das virtudes maiores de um gestor hoje, seja empreendedor, seja executivo, mas de um gestor, como eu lido
em entender as demandas. E como é que eu faço com que esse ambiente de trabalho seja realmente de escuta, democrático, seja de uma complementaridade e não de uma imposição, né? Quanto a eles serem menos resilientes ou não, eu acho que a gente tem que ouvir, porque a gente talvez tenha sido demasiadamente resiliente, né? Talvez o que eu passei, e quando eu falo isso para pessoas próximas de mim, que têm 20, 30 anos, eu jamais faria isso que você fez. Mas eu não sei como você suportou isso, com um tom de crítica. É um tom de crítica. Mesmo? Isso é um demérito para mim hoje, entendeu? E no passado, incrível como você superou isso, como você passou por aquilo, dependendo do olhar. Exato. Então, quando você fala para mim, você passou demais o seu limite, eu falo, é mesmo? Para mim, eu não passei naquela época. Uhum. E outras pessoas valorizam de uma outra forma. Então, eu também, entender isso, eu acho que é importante. Nós vamos acelerar isso. Daqui a pouco a gente vai ter 5 gerações convivendo juntas. Nós vamos viver muito, se Deus quiser. E a gente vai ter muitas gerações juntas. O que eu acho que o valor que eu tenho hoje para o mercado e o valor que eu acho que a minha geração tem, e eu percebo isso muito, existe uma camada das empresas que desapareceu, né? Acho que houve uma juniorização no passado. As pessoas evoluíram na carreira, mas sem uma parte da organização que não tem mais. Então, o repertório desses executivos, às vezes, não são em todas as companhias, mas em várias delas, não tem, na verdade, dentro da companhia aquele conhecimento disponível. Ou não tem um espelho, ou não tem um repertório dentro, etc. Então, vamos falar de inteligência artificial, por exemplo, se você coloca, né, o inglês fala garbage in, garbage out. Então, você coloca porcaria dentro da inteligência artificial, com uma pergunta dentro do Gemini ou do chat GPT, você vai ter uma resposta ruim, né? Então, se o executivo ou se o gestor não tem um repertório robusto para trabalhar com AI, eu vou ter um problema de output. Uhum. Então, acho que as gerações mais maduras, as gerações que viveram, talvez, a complementaridade do mundo atual, têm uma oportunidade muito grande de protagonizar, inclusive, como é que eu influencio. Eu não vou codar. Eu não vou fazer toda uma parte de gestão de ferramenta de programação. Eu não vou ser a pessoa expert em AI. Mas eu vou estar, sim, parceiro de AI, como um executivo que precisa do meu conhecimento para eu fazer com que aquilo tenha mais robustez, que eu possa dar um pouco para a empresa a minha visão, né, mais madura de quem viveu talvez algo que não tem dentro da companhia. Perfeito. Esse tema de AI está sendo está sendo polêmico e importante ao mesmo tempo. E eu tenho lido bastante. Escutei ontem uma pessoa falando que acho que na China já tem 5.000 caminhões que são dirigidos autônomos e que, portanto, temos 5.000 caminhoneiros a menos potencialmente dirigindo. E aí a pessoa fazia a provocação de que talvez esses 5.000 caminhoneiros deveriam estar estudando sobre IA para ver o que ele pode fazer, porque essa profissão talvez não exista, mas você tem outras oportunidades. Não é polêmico nesse sentido, sim, mas de que está entre nós, né? E ela ajuda em muita coisa, está contribuindo em muita coisa e não temos como mais negar. Isso faz parte do nosso dia a dia, como a gente aproveita, independente do que você da sua posição. Eu acho que a IA é importante e vai fazer cada vez mais parte da nossa vida, né? Eu acho que, para mim, isso é passado. Essa tua frase, para mim, já é uma constatação passada. E o que me assusta é o número de pessoas ainda sentadas em cadeiras irrelevantes que não usam o chat GPT, por exemplo. Ou que não sabem o que é IA. Ou que não está ligado a uma transformação digital. O digital é tirar a foto do WhatsApp, da tela e mandar para o WhatsApp, né? Então, vocês estão de brincadeira, passando por uma pandemia, ver o que a gente viveu, e toda essa oportunidade. O que vai ser IA, ninguém sabe. Ninguém sabe. Vai impactar cadeiras? Vai. Desde o fogão a lenha, quando a gente criou o fogão a gás, a gente teve problema de quem produzia a lenha, né? Produzia o carvão ou qualquer outra coisa. Essa transformação, óbvio que é muito mais rápida, a analogia talvez ela é muito aquém do impacto, mas tem que ser acelerada essa discussão. As organizações têm muita responsabilidade nisso, em fazer esse
como é que eu capacito o meu corpo aqui, né, de funcionários para estarem mais presentes e mais capazes de lidar com IA. E a gente, como profissional, tem que liderar isso. Você não vai esperar que o mundo mude para depois ver o que eu vou fazer. Né? Então, isso é o status quo, gente. Essa frase é passada. O que eu estou fazendo hoje para entender IA. Porque se não entender o que é IA, talvez a gente não está discutindo, né, daqui a pouco o nosso futuro profissional. Vamos ter problemas. Então, e assim, em todas as áreas. Você imagina um diagnóstico clínico. Você chega hoje para o médico e faz aquela anamnese de 2 horas para chegar a uma conclusão que está na cabeça dele, né? Exato. Olha, um monte de exames, etc. É surreal. Pelas vivências dá para colocar um pouquinho isso aqui numa inteligência artificial e você me dá a tua visão na tua experiência, vivência? Eu não preciso gastar 2 horas numa anamnese. Perfeito. Né? E entre outras coisas. Então, isso é passado para mim. Eu acho que as pessoas, se não se atentaram na velocidade de aprender, estar perto e saber o impacto disso, ou até oportunidades que eu possa ter com IA, eu convido a todos a terem essa posição proativa e emergente. Perfeito. Dri, pensando eu gostei muito do tripé que você falou, vendo a sua trajetória, as pessoas que estão ouvindo, te conhecendo mais sobre essa energia, sobre essa vontade de fazer. Você tem planos? Quais são, pensando no tripé aí, ou pensando, quais são os passos que você quer dar? Quais são os sonhos que você não realizou? Como que você vê? Eu sou uma pessoa muito disciplinada para algumas coisas. Eu faço todo ano meu planejamento pessoal, com 8 frentes. Então, eu tento olhar. Esse ano eu fui muito indisciplinada, mas eu tive um problema pessoal muito grande em dezembro. Então, eu tentei me estruturar de uma forma mais rápida. Mas eu sei exatamente o que eu quero na saúde, no meu lado pessoal, no lado de lazer, no lado de carreira, familiar. São 8, na verdade. Então, eu tento ter uma visão. Eu acho que quando você tem uma visão, aquilo tende a acontecer e você se programa para aquilo acontecer. Programa para você ter atitude naquele sentido, de falar com as pessoas. Aquilo vem naturalmente. Os caminhos vão para aquele caminho, porque você vai fazer aquilo porque está na tua cabeça exatamente o que você quer. Então, eu algum tempo atrás, Bru, eu decidi que eu quero estar com quem me faz bem, né? Então, eu quero fazer o que me dá prazer e estar com as pessoas que me dão prazer. Então, eu estou aqui porque eu gosto de você. Eu acho que não faria se eu não valorizasse um vídeo né? Qualquer um vídeo por aparecer simplesmente por vir. Então, eu acho que essas decisões são qualitativas. A outra, por exemplo, eu já neguei cliente na consultoria, né? Eu tive que justificar para o meu sócio exatamente por que eu neguei o cliente, mas eu falei, puta, sinceramente, eu não sei se eu quero que ele cresça muito. Ele cresça mais do que está crescendo. E eu vou colocar isso no meu currículo, ajudei a desenvolver. Então, eu acho que essa história de descolar, que a gente está falando das gerações mais novas, eu acho que eu já descolei muito de organizações profissionais onde não bate com os meus valores. Assim, não dá. Então, assim, daqui para frente, eu tô fora, né? Então, e isso a gente tem que... Hoje eu consigo fazer isso de uma certa forma e falar... eu já entrei no conselho, na verdade, que eu tive que declinar. Né? Entrei no conselho, olhando e conversando com outras pessoas, eu falei... Então, eu acho que vou ter que declinar. E aí eu tive uma desculpa importante, interessante. Mas eu acho que... O que eu quero fazer para mim? Quem eu sou? Eu acho que eu tenho crenças muito sólidas em termos de fazer o certo. Isso já me deu muito problema ao longo da vida e às vezes também me deu muita oportunidade. Então, as pessoas sabem quem eu sou. Então, você vai realmente me colocar nessa cadeira, porque eu vou fazê-la de uma forma contundente, né? E meus limites talvez sejam diferentes. E eu vou colocar energia naquilo. Então, esse trato do contratante comigo sempre foi feito. Então, hoje eu tenho... Isso é muito forte meu. Eu falo que eu deixei de ser justiceira para ser justa, porque eu acho que também tem uma coisa a ver com a maturidade, né? Então, acho que isso é um ponto meu. Eu quero fazer coisas onde eu acho, putz, eu vou me divertir.
eu vou aportar conhecimento. Eu não quero sentar numa cadeira e falar, caiu lá o cheque, nossa, alta remuneração, e eu ficar ali feito uma rainha da Inglaterra, coitada. Mas agora o rei da Inglaterra. Temos a oportunidade de falar do rei da Inglaterra. Sim. E aí sentar numa cadeira que você fala, putz, eu não tenho... eu gero pouco impacto, a não ser se eu estiver aprendendo muito. Eu estou na cadeira para aprender, né? Então, a decisão de onde eu quero estar, ela é muito qualitativa. E aí eu tenho um papel, eu gosto de mentorar executivos, eu me certifiquei ano passado como International Executive Mentor. Então, eu gosto de mentorar executivos e executivas porque eu quero gerar impacto na carreira dessas pessoas. Eu quero mostrar como eu fiz. Eu quero falar. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto de sentar na cadeira como consultora, porque também é um aporte de conhecimento, né? E lá é multissetorial. Então, assim, eu aprendo de uma forma ou de outra. E eu acho que as cadeiras, os assentos de conselho, para mim, eles me dão um desafio intelectual e sênior, né, com meus pares, com a robustez das questões, da responsabilidade que você tem. Então, ele me mantém num patamar de troca muito interessante. Eu gosto muito de sentar em cadeiras de conselhos, apesar do risco que isso gera na pessoa física, mas eu tenho um prazer de fazer isso. E eu também dou muitas horas minhas, né? Então, eu sou mentor, eu sou conselheira pro bono da Fundação Visconde Porto Seguro há muitos anos. Eu ajudei o Instituto Mulheres do Varejo no começo. E eu hoje sou diretor de um programa chamado Programa Diversidade em Conselho, que ele é liderado pelo IBGC e é apoiado pela B3, pela FCI, do Banco Mundial, pela Egon Zehnder e pela WCD. Tá? Eu falei B3, né? Falei. Sim. Então, são 5 entidades, mas é liderado pelo IBGC. E lá a gente põe mulheres que já são conselheiras ou potencialmente serão conselheiras. E a gente tem um programa a gente dentro do ano fiscal. Tá? Então, eu tenho muito prazer em fazer esse programa, porque a gente está tendo uma performance muito interessante. Então, eu também dou muitas horas, porque eu acho que isso... e eu faço com paixão. Se não dá paixão, a gente não precisa fazer. Exato. Né? Agora, o que eu gostaria para o futuro, que eu acho que é a tua pergunta, eu acho que eu tenho buscado muito no passado harmonia, paz e aprendizado. Então, e aí a minha vida pessoal, obviamente, eu prezo pelo esporte, eu treino, eu preservo a minha privacidade, eu tenho os encontros familiares. Isso, para mim, é uma fonte de energia gigantesca. Eu amo viajar, então eu quero conhecer vários países ainda que estão na minha listinha. Eu já conheço 41, 45. Então, eu quero conhecer outros, estão na minha listinha ali, porque eu aprendo muito e me divirto. Acho que é isso. Não sei se eu tenho tantas ambições. Super. Respondeu super. Caminhando para o final, eu faço sempre uma pergunta, que é: se eu tivesse o poder de te dar 10 minutos para você estar com alguém, que você conhece, que você não conhece, que você admira, que está aqui, não está, 10 minutos para você estar com essa pessoa, quem que você escolheria? Eu não posso responder essa pergunta não agora, pode? Que eu vou chorar. Ai. Eu não quero falar em pessoas que eu perdi, então eu vou falar em pessoas vivas, porque eu tenho vontade de falar com pessoas que eu perdi ao longo da vida. Pessoas com quem eu falaria... Nossa, que difícil isso. Eu não quero ser arrogante, mas eu nunca tive muito ídolo. Tá. Eu tenho pessoas que eu admiro, né, que eu gostaria de conhecer, como atletas de alta performance, que eu admiro, Federer, admiro... já tive contato com muitos deles. Eu coleciono algumas camisas autografadas e livros autografados. Então, tenho contato com algumas pessoas importantes. Então, eu acho que se eu pudesse, eu queria conversar comigo mesma daqui a 10 anos. Sim, e talvez dar tranquilidade para mim mesma daqui a 10 anos. Eu escrevi um texto uma vez para Adriana quando envelhecer. Então, Adriana, quando você envelhecer. E eu trazia uma visão minha,
para eu ter tranquilidade como estava sendo como mãe, tranquilidade das decisões que eu tomei como filha, como profissional, de como eu estava me guiando, e para me checar, né, me ver no futuro se o que eu plantei, para me perdoar se eu tiver plantado algo errado. Eu vi uma carta para mim mesma. Eu vira e mexe, eu leio, para me tranquilizar. Então, se eu pudesse, eu queria falar comigo daqui a 10 anos e falar, fica tranquila que deu tudo certo, entendeu? Interessante, muito bom, muito bom. A intenção é mesmo essa, para saber quais as respostas são bem interessantes e acho que é uma reflexão importante para fazer sobre como seremos daqui 10 anos, porque se a gente tivesse essa oportunidade, né? E eu queria deixar registrado aqui que a Adriana tem muita coisa escrita, muita coisa para falar, que ela precisa publicar mais artigos de coisas que a gente vem conversando e que são super atuais e que eu acho que pode ajudar muita gente. Você sabe, Bru, que não teve uma época da minha vida que eu decidi não falar sobre 2 temas. Diversidade de gênero e sustentabilidade. Tá. Talvez, exatamente porque eu sou muito mais velha que você, eu tenha passado por momentos, por inúmeras demandas do mercado para falar exatamente sobre esses 2 temas. E eu acho que eu quero gastar meu tempo em algo que faça mudança. Eu tenho pressa. Essa é meu slogan, você sabe disso. Eu falo, gente, eu tenho pressa. Então, discussões sobre ou desabafo, ou terapia em grupo, ou discussão de dilema, a gente já sabe o status quo dos 2 temas. Então, eu não quero entrar para discutir status quo, ou discutir estatística, ou porque... Então, eu quero discutir o que a gente pode fazer para mudar o ponteiro de algumas coisas. Isso que eu ia falar. Nunca esqueço o dia que você me falou, Bru, qual é o ponteiro que a gente quer mover, o que a gente quer provocar de mudança. Sempre levo isso para minha vida, sempre. E é isso. Então, assim, eu quero falar, e aí eu fui surpreendida muitas vezes, porque os problemas continuam sendo os mesmos nos 2 temas. Os mesmos nos 2 temas. Então, no aspecto de diversidade de gênero, eu me senti um pouco... e aí, você não vai me ajudar? Não vai ajudar mais todo mundo? Como se eu estivesse me ausentando de alguma coisa. Eu tenho feito muita coisa ao longo do tempo, e a gente sabe disso, como eu estou envolvida na diversidade de gênero, mas eu acho que vale a pena tocar nisso. Eu acho que o ativismo pelo ativismo, nos 2 temas, ele destrói a relação com o stakeholder. Então, na hora que a gente tem que construir alguma coisa, o stakeholder não tem a culpa histórica. Ele não tem o letramento sobre os 2 temas de forma adequada. E ele não sabe, talvez, como sair de alguns problemas. Então, essa também é um diálogo que a gente faz para a mudança. Porque, senão, a gente destrói o stakeholder. A gente gera exatamente o contrário do que a gente quer em qualquer causa. Então, quando a gente tem qualquer foco, né, a gente tem que entender os 2 lados e fazer uma construção conjunta daquilo ali. E é o que acontece. Acontece da pessoa se sentir acuada pelo passado histórico, né? E aí gera o quê? Gera uma rejeição à causa, gera portas fechadas, gera um desconforto, e aí a gente não navega tão bem como a gente deveria. Falando bem de gênero, nesse caso. E em termos de ESG, de sustentabilidade, eu acho que eu queria também pontuar um ponto importante. Sempre estive envolvida no tema. Aí, agora, o ano passado, houve uma discussão grande da descrença de ESG no mercado, vindo pelo mercado financeiro, que está todo mundo entregando ESG, mas não entregando resultado, entre outros. Mas, em algum momento, eu queria perguntar para as organizações e para os profissionais se eles querem trabalhar sem ESG. Então, a gente pode afetar o ambiente, o social, e não trabalhar com governança. Porque ESG simplesmente é o fundamento de uma organização bem estruturada. É só que a gente está demandando que as organizações se estruturem mais rapidamente, porque tem um passivo grande aberto aí. Nem todas as organizações trabalham com governança, preservando o social e o ambiental. Então, essa demanda que a gente está vivendo gente, alertem-se, né, como executivos e como empresários, que a gente precisa trabalhar num patamar acima do que a gente vai trabalhando no histórico. Isso não é detrimento, não pode ser detrimento à entrega de valor, até porque governança
é intrínseco à governança que eu tenho que entregar resultado, né? As empresas têm que ser longevas. Então, a empresa não é longeva sem destruir o ambiental, o social e não tiver a governança na companhia. Então, eu acho que são arenas muito caras para mim, tanto a ESG quanto... e ESG ainda tem diversidade de gênero e diversidade como um todo, mas eu acho que a sociedade ainda não achou a maneira adequada de trazer os stakeholders para a mesa de forma positiva, sem um tom adequado e sem um plano que seja conjunto. Uhum. Eu sinto muito isso acontecendo. Né? Que importante essa fala, porque isso precisa se provocar mesmo, e eu acho importante ter essas discussões, porque fica todo mundo girando em torno da mesma coisa e aí, qual que é o próximo passo? Super importante isso. Eu amei. Eu também, Bruno. Ai, obrigada. Sabia que ia ser eu tava incrível. com frio na barriga, porque eu falo, não tem roteiro, eu sou subestruturada, me manda roteiro. É verdade. Depois eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que eu seria igual. Mas é mais porque é tanta coisa legal que vai surgindo e uma coisa vai construindo a outra, que se a gente fica muito dentro do roteiro, a gente não consegue aproveitar dessas falas. Não, achei ótimo. E desses foi um bom momentos. bate-papo e você é uma excelente interlocutora. Obrigada. Imagina, Obrigada. Tô super feliz. De novo, é uma pessoa que eu gosto de estar próxima e ter a oportunidade de outras pessoas te ouvirem, estar mais próxima de alguma forma. Essa foi a minha intenção. Então, estou super feliz. Obrigada pelo seu tempo, pela Obrigada sua a todos fala. que estão me ouvindo também e desejo muita sorte a todos. E estou à disposição. Obrigada. Perfeito. Queria agradecer. A gente teve uma conversa super bacana. Vamos disponibilizar aí alguns momentos especiais e mais interessantes desse momento. E até a próxima.